Apoio Cronos. Casas da Água. Bem-vindos, amigos do nosso Condomínio Hoje, o programa do Sindiconte, que é o sindicato patronal dos condomínios aqui da região da Grande Florianópolis. O nosso Condomínio Hoje vai ao ar toda quinta-feira às 5 da tarde, aos sábados às 7 da noite e segunda-feira, 21 horas, para você poder acompanhar tudo que a gente fala aqui em torno da boa convivência dentro dos condomínios, da boa gestão do funcionamento desta empresa, verdadeira empresa que é um condomínio. O nosso Condomínio Hoje tem sempre o apoio de Casas d'Água, a parceira dos condomínios, e também da Cronos Segurança, com o nosso tradicional abraço ao senhor Sionésio da Cronos e também ao senhor José Nitro da Casas d'Água, ambos grandes, antigos amigos do senhor Alfred Heimann, que é o presidente do Sindiconte e que está aqui conosco no estúdio. E antes de dar a boa tarde ao seu Alfred, vamos relembrar um pouco aqueles tempos de velejador, seu Alfred. O seu Alfred já participou de alguma Olimpíada? Boa tarde. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, gente. Boa tarde, condôminos. Realmente é um momento, para mim, de uma saudade, de uma alegria. Satisfação. Não é? De uma satisfação imensa que às vezes me causa... Eu fico engasgado. Não é? Ontem mesmo eu estava dizendo para vocês, ontem eu passei alguns momentos, não, eu acho que eu chorei durante uma hora. Não é? De emoção, de alegria, de ver o que realmente está acontecendo nessas Olimpíadas. Eu nunca participei de Olimpíada velejando ou praticando esporte. Eu fui dirigente, né? Dirigente e meio técnico em algumas coisas. E graças a Deus sempre me saí muito bem. Mas de qualquer maneira, uma vez que você esteve lá e viu o que é aquilo é uma coisa inacreditável, gente. Não é que no Brasil fosse fazer uma Olimpíada. Eu mesmo aqui na televisão, eu botei várias vezes, eu botei dúvida, não é? E houve momentos em que, inclusive o COB, não é? O COI estava em dúvida se realizaria a Olimpíada no Brasil ou não. Gente, é difícil eu falar, eu começo a me engasgar. A entrevista de ontem, que o senhor estava assistindo ontem, era de um alemão? A língua nativa? Eu ouvi uma entrevista ontem de um alemão, falando em alemão, e eu entendo e falo mais ou menos o alemão. E ele diz que a surpresa de todos que ele já fez contato, atletas, dirigentes, os juízes, afinal de contas, toda essa quantidade de pessoas envolvidas nessa Olimpíada, pequenos defeitos existem, mas isso são coisas pontuais. Às vezes o almoço saiu com 10 minutos de atraso. Mas, gente, em todas, eu fui a 2 e lá também houveram, os senões e coisa que você tem que ir lá para você tem que ir lá para olhar as virtudes e não os defeitos. O Brasil deu uma demonstração para o mundo inacreditável para todos nós brasileiros o que eles fizeram nas aberturas. A abertura foi alguma coisa inimaginável, emocionante, uma coisa que jamais brasileiros ou estrangeiros ou o próprio Conselho organizador das Olimpíadas imaginava de que fosse. E uma coisa, Silvio, ali estava envolvido alguma coisa parecida com 10 mil pessoas e ninguém sabia o que ia acontecer, um segredo que, sabe, houve um segredo de tal forma guardado. Que ficou bom a surpresa, né? Ficou muito boa, além da... Mas como é que a imprensa, que fura tudo que é bloco aí, não conseguia saber o que é que aconteceu, o que estava por trás daquilo ali.
um sucesso, uma tecnologia fantástica, sabe? E simples. Só temos... simples. É? Simples. Era simples. Eu acho que o grande mote foi a criatividade. Ah, sim, não tem dúvida E o alguma. preço, né? E o custo, né? Hein? E o custo que foi. A nossa Olimpíada está custando menos do que 10% do que custou a Olimpíada de Londres. 1/10. Um décimo, menos que um décimo. É. Você sabe quantas pessoas estão trabalhando lá de graça? Por amor à arte. Está assim, ó. Os voluntários, né? Voluntários. Isso aí é alguma coisa que nós temos que tirar o chapéu. Aliás, chapéu, eu estou de boné na cabeça por tua culpa. Hoje não é? estamos Não em pleno deixaram. inverno. Eu vim de fora, hoje está frio, não, e eu vim de fora, não deixaram eu tirar o meu bonezinho aqui, a minha boina. Se fosse velejar, até aentrar com a roupa adequada. Sem dúvida, mas que com toda certeza alguma coisa na cabeça também. Seu Alfredo, o senhor falou uma coisa bem importante, de que há 2 anos o COI quase cancelou as Olimpíadas no Brasil. Porque não acreditavam que houvesse tempo para realizar aquelas exigências da coisa. A Olimpíada foi 10 vezes mais organizada do que o Mundial de Futebol. Não há comparação. E da onde que viria tanta conversa, então, de que eu estava influenciado, eu achava que ia dar muitos problemas, e foi uma maravilha. Da onde será que vem tanta conversa contra? A conversa veio, Silvio, eu não tenho a menor dúvida, chama-se dinheiro, valores. Eles não acreditavam, o mundo não acreditava que o Brasil era capaz de fazer essa coisa toda nesse período de tempo e com uma coisa, o futebol, por exemplo, fez estádios aí no interior desse país para não ser mais usado, para ser elefante branco. A África, na África, verdadeiros elefantes brancos, não é o Rio de Janeiro, tudo que foi feito para a Olimpíada, poucas coisas, muito poucas coisas, vão deixar de ser aproveitadas e já vão ser utilizadas para outras finalidades e para embelezar um pouco mais o Rio de Janeiro, que já é uma maravilha. Continua lindo. Esse alemão, não sei se eu vou ser repetitivo, mas esse alemão diz: jamais em algum lugar vai ser feita uma Olimpíada tão bonita quanto a nossa, que em nenhum lugar do mundo tem um Cristo Redentor. O único, né? Verde e amarelo, Cristo Redentor. Para, de braços abertos, está abençoando aquela gente toda, aqueles atletas, até aqueles bandidos que moram no Rio de Janeiro, que deram uma trégua, né, nas barbaridades que estavam fazendo. Você vê que a Olimpíada é um negócio, é tão impressionante. Vocês imaginam, 220 nações, 40 tipos de esportes diferentes, todos eles falando seus idiomas, todos eles querendo falar inglês, que um enrola de um jeito, outro enrola de outro, mas todos eles se entendem. Se entendem pelo sorriso, não é? E, Silvio, sabe qual foi o maior sucesso da alimentação no Brasil, não? Feijão. Feijão, é? Deram feijão para todo mundo. Tem gente que maravilhado com o nosso... Quer levar para casa. Com o nosso feijão. É bom. Hein? Feijão e arroz, tudo é assim, sabe? Então essas coisas simples nossas do Brasil, que às vezes nós não damos valor, os outros vieram e que dão. Né? Eles vêm com os bolsos cheios de dólares e aquela coisa toda, não é? Mas a simplicidade do nosso povo... Encanta, né? Encanta. E o que era a felicidade dos atletas entrando para desfilar, né? Em outras Olimpíadas era tudo sério, sissudo. Eles estavam parecendo uma escola de samba. Botaram esse rapaz, esse Guga lá, botaram a Gisele, botaram Caetano Veloso, Gil, o Caetano, Jorge Gil. Paulinho da Viola, só gente. Cantando um hino nacional brasileiro no violão. Que é? Não é alguma coisa assim que a mim, sabe, que eu sou um cara emotivo pra caramba. Vocês não estão olhando bem aqui para minha cara, mas as lágrimas estão caindo dos olhos. Não é? Que bom, né?
Porque, sabe, além de eu ter vários atletas que lá estão, principalmente na área do iatismo, e que eu os conheço bem, são assim, amigos, conhecidos, mas são pessoas que vêm falar comigo. Calma, eu não sou um desconhecido para eles, porque eles sabem que eu fiz alguma coisa também pelo esporte do iatismo. Se hoje aqui no Veleiro da Ilha, isso eu vou dizer de boca cheia em qualquer lugar, se hoje aqui no Yacht Clube de Santa Catarina, Veleiros da Ilha, nós temos velejadores fantásticos, barcos de primeira qualidade, mas também temos uma equipe de juízes que estão hoje lá na Olimpíada, não é quem está dirigindo, não é a direção de juízes, não é que é o Ricardo Navarro. Ele é o melhor juiz de vela do mundo. É daqui de Santa Catarina? É daqui. Eu conheço ele desde pitoquinho desse tamanho. Navarro? Ricardo Navarro. Você olha para ele, você não dá nada por ele, mas ele é, além de ser um engenheiro, além de ser um técnico, de ser um homem dedicado, não é? A Florianópolis tinha que tirar o chapéu de nós termos um homem com a capacidade que ele tem para o mundo. Ele já dirigiu a Londres, ele já dirigiu na China. Nas Olimpíadas, a equipe? Nas equipes, Ricardo Navarro. Ricardo Navarro. E aqui, ele e uma equipe. O Veleiro da Ilha mandou uma equipe de 16 pessoas, gente. Ah, é? Daqui de Floripa? Daqui de Floripa. Ninguém publica em notinha desse tamanho. Né? Infelizmente, não é santo da casa, não faz milagre. E o senhor que já velejou, chegou a perceber assim, muitos avanços na tecnologia dos barcos? Ah, sim, não dá para acompanhar, não temos condições de acompanhar. O peso não temos dinheiro para acompanhar. Agora há pouco estava verificando que uma vara daquela de salto e altura, os fabricantes daquelas varas, com aquilo tem uma tecnologia atrás daquilo que você não imagina, fazem 100 varas para, às vezes, aproveitar uma ou duas no máximo. Porque não dá certo, é? Sempre falta mais alguma coisa. Mas não é só o molde, a fibra de carbono, né? Silvio, não é? As pessoas que têm minha idade, um pouco menos, lembram que a gente pescava de caniço de vara de bambu. De bambu, né? Antigamente se pulava de bambu. Hoje você tem caniços aí, não é que são mais da grossura de um palito de fósforo, que são mais resistentes do que aquilo. Não é? Então, atrás disso aí vem tecnologias e tecnologias e tecnologias. Essa é a realidade. Fica um padrão de competição muito alto. Muito, muito, muito. E o investimento que esses países fazem em cima do esporte, ele todo está subvencionado por impostos e outras coisas mais. E com tradição, nos Estados Unidos correu uma regata Copa América, já correu um barco, não é com a quilha, não é de não sei lá, tonelada e pouco de quilha, de ouro maciço. Capaz, mas é verdade. Um barco com uma quilha de ouro? Ouro maciço, para representar o país. Ganhou. Acabou a regata, tiraram ela fora, botaram uma de ferro, de chumbo ou alguma coisa. Aqueles outros, mais uma vez, se tornaram os lingotes lá dentro do Tesouro americano. Mas ele foi emprestado. Quer dizer, houve o ato de articulação para colaborar, não é para essa vitória. Mas o ouro ajudaria de alguma forma, seu? Sim, porque ele, por causa do peso, o tamanho, a dimensão, a dimensão dele, ele tem uma dimensão menor, com peso maior e o atrito da água já é menor. Exatamente, né? De ouro. Então, tinha que botar alguém só para vigiar a quilha enquanto tá na competição. Silvio, nós tivemos notícias desses quase 20 dias que estão gente no mundo inteiro no Rio de Janeiro. Muito pouca notícia, não é de que alguém roubou alguma coisa de alguém,
que alguém fez alguma coisa, sabe? É um outro motivo. Olha, a guerra, não sei onde foi, mas a guerra parou, não é, durante as Olimpíadas. E tu conheces história e sabes bem disso aí, não é, aonde foi. Não? Mas iniciou a Olimpíada, parou a guerra. Todo mundo parou para ver, né? Todo mundo parou para respeitar, não é a coisa. Que os nossos atletas são dignos de respeito, isso aí vocês não tenham a menor dúvida possível. Um atleta é alguma coisa, né, que precisa ser altamente respeitado. E para fechar as Olimpíadas, o senhor falou de que até a violência nos morros lá, os bandidos se acalmaram, e tem fotografias na imprensa aí, muito bonitas, né, do pessoal nos morros olhando os fogos de artifício, a festa de abertura. Né? Porque quantas delegações, quantas pessoas foram visitar o morro? Você não ouviu falar que um foi assaltado ou foi assassinado ou alguma coisa assim? Vamos esperar que um pouco desses turistas venham para Floripa, né? Depois do dia 21, né? Quando terminar a Copa. O Silvio, não é, essas pessoas, a grande maioria vem com coisas determinadas, né? E nós temos aqui uma personalidade, que é o Vinícius Lumers, não é, que precisamos tirar o chapéu para ele, porque é o que está fazendo na Embratur. Já devia ser ministro do turismo há muito tempo, mas que, apesar de eu pessoalmente já ter tido com ele 2 ou 3 oportunidades de conversa, não é uma pessoa, não é muito fácil de conversar com ele, porque ele está num patamar um pouco mais alto, não é, de conhecimento. Quando você tem uma solução, ele diz, não é essa, é aquela, ou assim por diante. Então você tem que tirar, tem que concordar que tem pessoas que sabem mais do que você. Você acha que vai dar um bom fluxo de turistas para cá, então? Não acredito muito, mas não estamos para isso. Sabe por quê? Hoje, alguém vai para a praia hoje? Hoje não, e sabe qual é o nosso grande... É a nossa praia. É o nosso grande atrativo, né? Nosso grande atrativo é a praia. Só dinamarqueses vão à praia. Só os dinamarqueses vão para a praia. Eu fiquei ontem eu estava de coração partido. Eu que sou filho de dinamarquês, já estive na Dinamarca várias vezes, não é? Receber de 4-0, eu estava torcendo para que a Dinamarca fizesse um gol, para que ela pelo menos ficasse entre as classificadas. Mas também fiquei muito entristecido porque o Iraque caiu e eles lá é um povo sofrido também, que precisava ter... Sabe, então, essas coisas são altamente emocionantes, assim, que só o esporte consegue fazer. Unir, né? Nesse meio inteirinho ainda tivemos aí a notícia, a triste notícia do falecimento do Yves Pitangui, que foi um cirurgião. Um cirurgião, mas ele foi um ser humano, né? Antes de mais nada, um ser humano. O Yves Pitangui, quantos atletas ele consertou, você não faz uma ideia. Ele não fazia só plástica, então? Não. Plástica ele fez praticamente no fim da vida, quando as madames quiseram, a Sofia Loren e outras mais, queriam fazer plástica e ele tinha uma tecnologia. Mas ele fazia mesmo, ele começou a fazer cirurgia plástica quando pegou fogo aquele circo lá no Rio de Janeiro, que morreram lá não sei quantas pessoas, e ele cuidou não sei de quantas pessoas. O Yves Pitangui precisa ser escrito em nome em letras maiúsculas dentro da medicina brasileira, na minha opinião. A gente podia aproveitar e sugerir até para os condomínios, né? Que aproveitem essa Olimpíada e organizem eventos coletivos ali dentro do condomínio, né? Silvio, para assistir um jogo, Silvio, os espaços que hoje são ocupados dentro dos condomínios, eles estão cada vez mais difíceis de serem agregados, digamos, em torno de alguma coisa. Nós somos um país onde
existem todas as raças, os credos religiosos, sabe, a difícil construção de uma liderança dentro de alguns lugares assim. Então vamos fazer o que dentro do condomínio? Vamos botar uma mesa de ping-pong que for, que seja. Já dá disputa. Já dá, sabe, eu sempre fui defensor do seguinte: os condomínios teriam que ter todos os associados aí, não é, que compram unidades. Unidades dessas construtoras. Comprou a unidade, você recebe um certificado, um título, digamos assim, de associado do Clube dos Condomínios. Clube dos Condomínios que faria um local onde você teria piscinas, onde você teria quadras esportivas, onde você teria salas para educação, onde você teria lugares para palestra, não é? Isso tudo para todos os condomínios. O que custaria muito pouco dinheiro, o que ajudaria a todos e movimentaria, digamos assim, em termos de confraternização. De cultura. Aquele condômino que mora lá no outro lado da cidade, com o do lado de cá, e assim por dentro, iam se encontrando, iam estabelecendo e conhecendo os problemas de cada um, de cada condomínio, o que dentro de uma sociedade dessa poderia trazer uma ajuda que não tem tamanho. Essa é a realidade brasileira. Você vê uma coisa, o maior clube esportivo do Brasil é o Juventus em São Paulo. Eu não tenho números aqui de cabeça, mas eu sei que só... É o maior. É o maior. Sócios pagantes, então, é uma diferença... Não é o Corinthians? Não é o Corinthians? Não. O Juventus ele tem um time de futebol, mas ele tem, parece que 80 piscinas. Em São Paulo? É. Uau. Não, o espaço físico que o Juventus tem é maior, 3 vezes maior do que o do Corinthians. Olha, e por quê? Bom, enfim, futebol. Eu também estou falando em números aqui, sem ter toda a certeza do exato, mas para quem conhece... O Juventus é o maior time. Que o Juventus é indiscutivelmente maior. E ele abrange muitas categorias de esporte. Tá? Enquanto que Corinthians, Palmeiras, São Paulo, o principal é o futebol. E no Juventus o principal não é o futebol. Ele tem o futebol, mas o principal são os demais esportes. A convivência. A convivência, sim. A boa convivência. Uhum. Bom, então, só faltou mandar um abraço agora, para fechar, seu Alfredo. O Silvio, você me provocou hoje para... Para chorar? É. Mas é bom se emocionar, sinal que é humano. Tá. Sinal que é não humano. Mas eu vim para conversar duas coisas importantíssimas. A nossa colega aqui da televisão, a Mig, estava dizendo que tem um professor, talvez na Unisul, universidade aqui, que ele teve paralisia cerebral, não consegue falar, e mesmo assim com a tecnologia conseguiu se alfabetizar, e hoje ele é professor. Essas pessoas que têm algum defeito físico, não é, ou de hereditários, ou não, ou por um acidente, elas têm um cara lá em cima que dá a eles uma outra dimensão de conhecer as coisas, valorização das coisas. Nós não damos valor a nós que temos, eu que tenho caminhão de cirurgias e coisa, não é? Se não desse valor, não estaria falando isso agora. Exatamente, claro que dá valor. Não claro é? Mas acontece que pessoas aí cheias de dinheiro vivem reclamando, pessoas que estão cheias de saúde ficam reclamando, são incapazes de olhar ali no outro lado, são incapazes de ir lá num hospital ou num asilo de velhos para ver como é que está a vida e como termina uma vida, são incapazes de ir a uma penitenciária e ver a barbaridade que existem dentro das penitenciárias brasileiras. Então, sabe, gente, precisamos um pouco mais de humanização, para as pessoas. Para isso também serve o nosso condomínio hoje, né? Estamos aqui para isso. O nosso sindicato,
Não é? Vocês podem ter certeza que está aberto a todos vocês. E eu hoje gostaria de ter falado aqui sobre o Fórum de Predial da Tecnologia, muito importante para os sindicatos, e dizer do perigo que estamos correndo já há muito tempo, mas agora ele está se avolumando, que são as falcatruas, não é, dentro dos serviços de segurança, de seguro, não é? Tanto de seguro de vida como de seguro de patrimônio dentro dos condomínios. Está anotado. Terminada a Olimpíada 2016, a gente vai abordar esse tema aqui no nosso Porque condomínio. ele é necessário vocês tomarem conhecimento, porque apesar de nós termos em convenção coletiva de trabalho aprovado, não é, que é obrigado a fazer um seguro dos empregados dos condomínios, ele é feito. Sabe quando é que o empregado vai saber que ele tem um seguro, ou a família dele? Nunca? Raramente. Não é anunciado, é? Não, Então, raramente. tá aí uma coisa para ser divulgada, né? Olha, nós já temos denúncias aí que são de estarrecer. Que não e eu vou pagaram o trazer seguro. isso aí à baila. Vamos conversar mais. Toda quinta-feira, 5 da tarde, sábado, 7 da noite e segundas-feiras, 21 horas, no nosso condomínio hoje. Vai ao ar sempre com o apoio da parceira dos condomínios, a Casas d'Água, e também a Cronos Segurança. E entre no site do Sindiconte para ter acesso a todos os nossos condomínios hoje que ficam ali depositados. Ali você pode recuperar muitas informações e, se preferir, vá pessoalmente ao Sindiconte, na sobreloja do Bloco B do CEISA Center, bem aqui no centro de Florianópolis. Uma ótima semana e até depois das Olimpíadas para a gente falar dessa questão do seguro, seu Alfredo. Tá bem? Muito obrigado a todos. Desculpem a minha manifestação, mas ela vem do fundo da alma. Assim é que deve ser. Assim Tá é que bom, deve ser. obrigado. Humanidade, né? Humanidade. Uma ótima semana para você e até o próximo nosso Condomínio Hoje. Apoio Cronos. Casas da Água.